Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, o Agro Urbano de hoje é dedicado aos amantes dos pães, todos os tipos de pães. A gente foi parar dentro da padaria de um dos padeiros mais tradicionais do Rio Grande do Sul para conhecer como são preparados os pães artesanais. O Marcelo já está fazendo o pão de amanhã. Aqui são a gente faz pães de longa fermentação, pães integrais e vários tipos de pães. E também fomos conferir como é produzida uma farinha 100% artesanal. Vocês vão conferir como é moída uma farinha em moinho de pedra-mó. É isso mesmo. E é claro que não poderia faltar a presença e a receita do chefe Vadson Schaefer, que comemora 20 anos de lançamento do Coiote Original Food e trouxe um convidado especial para animar o programa de hoje. Milonga de acampamento tem que ser muito milonga, para ser milonga para santa tem que ser muito milonga. Então, gostou? Então fica aí, o Agro Urbano já está no ar. Pessoal, como vocês podem ver, nossos convidados já estão aqui conosco e hoje nós vamos conversar com quem produz a farinha e com quem transforma ela em pães deliciosos e pratos saborosos. Por isso, eu tenho a honra de receber mais uma vez aqui no Agro Urbano o Fabiano Soares, um mestre padeiro, com mais de 20 anos de experiência, proprietário do Pãozeiro, uma padaria artesanal em Canoas. Fabiano, seja bem-vindo ao Agro Urbano novamente. Ok, muito obrigado. Novamente aí, fico muito feliz em voltar ao programa. A honra é nossa, meu amigo. E também está conosco o cara que é o proprietário da Armazém da Farinha, direto do município de Silveira Martins, próximo a Santa Maria, que nos dá a honra da sua presença. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado a todos aí. Bom programa para todo mundo aí. Vamos colocar farinha na nossa vida. Aí. Tá certo, exatamente. Vamos entender um pouco dessas questões da farinha artesanal. Tem uma expressão que, para nós, assim, que não é muito do meio, que é a moagem pedra-mó, que a gente quer saber o que é isso depois. Mas está conosco aqui o meu parceiro de muitas terça-feiras, o Vadson Schaefer, o homem do Coiote Original Food, completando aí 20 anos de história, que produz eventos, produtos artesanais, eventos gastronômicos. O cara aí é o rei de Santa Maria. Seja bem-vindo, meu amigo Vadson. Uma boa noite a todos. É um grande prazer aí tá recebendo os amigos para nós bater um papo sobre pão, especialmente o Marcelo, e conheço ele há quase 20 anos. E ele ajudou a desenvolver alguns pães que foram servidos no restaurante, na cafeteria do Coiote, aí, há algum tempo atrás. Então, vai ser um papo muito legal. Legal, maravilha. Pessoal, como vocês já sabem, aqui no Agro Urbano a gente conta histórias, conecta quem produz, a questão do consumo, né? Então, assim, já que para a gente introduzir esse assunto, eu vou já botar o Marcelo, né, para a gente entender um pouco sobre a produção de farinha artesanal, conversar com ele, conversando, para a gente depois chegar até lá ao Fabiano, lá a questão do pão. Marcelo, conta para a gente o que difere, como é feito essa farinha artesanal e o que difere aí desses grandes moinhos, né? Conta para a gente, por favor, um pouco da história aí do Armazém da Farinha. Bom, Emerson, assim, funciona da seguinte maneira: a moagem artesanal, ela foi o início de todos os grandes moinhos. As grandes operações de moagem do Rio Grande do Sul e do país, aí, elas começaram com moagem na pedra. A história dos moinhos, aí que tem 50, 60 anos, eles começaram na pedra, no interior, né? Então, a moagem industrial que ocorre hoje, através de cilindro e grandes máquinas, motores e alta produtividade, né, ela iniciou lá na pedra, né? Então chegou um momento que esses grandes moinhos disseram, bom, a gente agora
aumentando a população, aumentando as pessoas, nós vamos precisar produzir mais farinha. Então, se abandonou a moagem na pedra e foi para as grandes máquinas, os grandes equipamentos de moagem, cilindros e todos os equipamentos que se utiliza de peneiração, né, para você trazer uma farinha mais clara, um pouco diferente daquilo que se fazia antes, né? O consumidor exigia uma farinha mais clara, né? E aí então as grandes indústrias foram para as moagens industriais em maquinários específicos, né? E a moagem na pedra, né? Eu já trabalhei em moinho de trigo, né? Em controle de qualidade de moinho de trigo. Então, o meu objetivo nesse momento é justamente fazer o contrário, é o resgate do que se fazia antigamente, como se faz hoje também no pão artesanal. Está se deixando de fazer. Existe uma parte do mercado que tá fazendo o pão artesanal, que é o caso do Fabiano aí, por exemplo, que está com a gente. Então, está se resgatando também os pães, né? E por que não resgatar o tipo de moagem que se fazia antigamente, não? Então, a pedra-mó são grandes pedras tiradas da natureza mesmo, esculpidas a martelo, tudo bem artesanalmente, onde uma ela fica parada e a outra ela gira, né? O que se tinha antigamente eram os moinhos, a pedra moída a água, então a única maneira de fazer a pedra girar era com a água do rio, com uma grande roda que fazia girar essa pedra, né? Você precisa estar próximo ao rio para que isso aconteça, né? No meu caso, eu faço com motor, mas a pedra são antigas, são pedras de 40, 50 anos, né? Algumas até mais, tem 2 moinhos, né? Então, é bem bacana. Eu restaurei os 2 equipamentos e eles estão lá, aqui em Silveira Martins, né? Moendo toda a caixa aí. E eu produzo a farinha integral, ou seja, eu pego o trigo, moo e não retiro nada dele. Deixo tudo com ele. Então, o pessoal que está consumindo o produto, consome um produto artesanal, de moagem lenta, onde você tem um grande sabor da farinha, muda bastante o sabor do pão, e fica toda a parte nutritiva do produto na farinha, ou seja, não separo nada, e o fato de não esquentar a farinha, isso deixa toda a parte de vitaminas e benefícios que a temperatura, normalmente, quando se faz uma temperatura alta, se retira muita coisa, né? Se perde muita coisa, se volatiliza muita coisa, e no caso da moagem em pedra, isso é lento, acaba não esquentando o grão, e fica realmente o Fabiano pode falar aí que realmente Legal. o sabor muda. E isso, eu já vou voltar, Marcelo, vamos saber já um pouco mais dessas características dessa moagem, mas como tu falou aí, o Fabiano, ele é um dos teus clientes, né? Ele tem uma padaria artesanal e um dos que utiliza essa farinha. Então, vamos colocar o Fabiano na nossa conversa para ele até nos dizer os diferenciais dessa farinha, né? O porquê que tu escolheu para trabalhar esse tipo de farinha e o que resultado ela reflete nos teus pães. Mais uma vez, bem-vindo aí, Fabiano. Obrigado. Mas falando de farinha integral, de farinha em moinho de pedra, o que eu tenho a dizer? As farinhas que eu compro integrais, elas são novas, né? O Marcelo moe, em uma semana, 2 semanas, e eu faço pão na segunda semana. O que eu tenho disso, né? Eu tenho um pão de mais sabor, não tenho aquele cereal rançoso, aquele que a gente chama aquele aroma diferente de ranço, de cereal rançoso, né? Que a gente encontra muito. E os moinhos industriais, eles têm uma diferença, que é, como o Marcelo falou, separar os ingredientes. Eles separam o germe, eles separam a casca, e aí isso me dá uma diferença na farinha. Se eu separo o germe, eu não tenho sabor eu não tenho aroma. Se eu separo a casca, eu não tenho função, eu não tenho uma farinha funcional, que seja uma farinha integral de verdade. A gente faz pães com 100% farinha integral. A gente tem sabor, a gente tem casca, a gente tem muita diferença nos pães integrais. E é difícil de tu achar hoje em dia um moinho que faça isso, né? Na verdade.
isso vai dar uma característica diferenciada para os teus pães. A gente vai já conhecer alguma coisa aí já. Eu sei que tu vai mostrar alguma coisa, estou vendo aí atrás aí já. O pessoal, inclusive, já está preparando. Pães integrais aqui. Tem. O pessoal está preparando aí já o pão para amanhã, né? Se quiser mostrar aí, pode ficar à vontade. Isso. Marcelo tá. Eu vou pegar. Daqui a pouco eu pego o celular e levo ali no Marcelo. O outro, meu Marcelo, posso levar? Pode levar, não tem problema. Aqui é TV Verdade, é tudo ao vivo mesmo, não tem problema. TV Verdade. Aqui, ó. O Marcelo já está. O Marcelo já está fazendo o pão de amanhã. Olha aí. Ó, o Marcelo já está fazendo o pão de amanhã. Aqui são os... A gente faz pães de longa fermentação, pães integrais e vários tipos de pães que têm longa fermentação e conferem mais sabor, mais casca, mais textura aos pães, né? Essa farinha integral, a gente utiliza ela nas nossas receitas cerca de 30% a 40%, né? Isso faz uma baita diferença, né? Nas receitas, no sabor, no aroma dos pães, né? Legal, vamos conversar um pouquinho sobre fermentação daqui a pouco também, mas vamos dar um pulo também a Santa Maria, lá onde está o Vádio, que conhece muito bem também os produtos lá feitos pelo Marcelo Caetano. Vádio, você também é um consumidor assíduo aí, conhece bem aí a farinha lá do armazém lá, né? Sim, na verdade, eu acho que uma das primeiras pessoas que o Marcelo mandou o produto, a minha sogra faz pães de fermentação natural, e até hoje eu estou com um pãozinho de fermentação natural que foi feito por ela aqui, com a farinha do Marcelo. E é um produto muito bacana, né? E a gente também vai incluir no Vivências Gastronômicas do Vale Central Gaúcho, né, Emerson? Então, eu estou muito contente de estar recebendo o Marcelo. Contar uma história bacana que eu acho que foi no ano de 2005, por aí. Nós abrimos o Coyote Café, uma cafeteria aqui no Santa Maria Shopping, localização central aqui de Santa Maria. E, na época, o Caco Pereira foi o responsável pelo cardápio. E ele veio com essa ideia de trazer a sopa no pão e também um wrap, um pão folha. E, na época, o Marcelo trabalhava numa empresa aqui em Santa Maria, que produzia farinha, e eles tinham um laboratório de produção lá. E nós procuramos o Marcelo e ele desenvolveu para nós, há praticamente 15 anos atrás, esse pão aqui. Então, hoje a gente vai fazer esse pão também com uma receita antiga lá do Coyote, que é um creme de cabotiá com queijo Roquefort. O queijo Roquefort aqui da Fato Amano, empresa local. Então, nós vamos servir hoje uma sopinha no pão, que começou lá atrás com o Marcelo, essa história. Fato Amano, que já esteve aqui no Agro Urbano, aqui também a gente falou sobre os produtos deles, né, Vádio? Isso. Legal. Bacana. Então tá, vamos conferir isso aí, então, como é que vai ficar. Só para vocês aqui que eu vou fazer, só para mostrar o que eu fiz. Então, aqui, ó, eu fiz uma casinha aqui, aproveitei para fazer uma tampinha, né? E aqui eu tirei a parte do miolo do pão. Baixa mais. E agora eu vou colocar ele no forno para aquecer um pouquinho. E depois nós vamos largar esse creme de cabotiá com Roquefort dentro desse pãozinho aqui. Maravilha, hein? Maravilha. Ô, Fabiano, me diz uma coisa, esse preparo desses pães, tá? A gente está falando aí no caso da farinha, né, artesanal lá no Marcelo, né? Enfim, você usa apenas a farinha artesanal aí? Você tem outros tipos de farinha que você usa no preparo dos seus pães? Não, na verdade eu pego de alguns moinhos da região, né, aqui de Canoas, da região de Porto Alegre, de Canoas, e também tenho testado bastante farinhas de trigo 100% gaúcho, né, que é uma nova tendência que está crescendo, e o trigo gaúcho tem um melhoramento genético bem forte, né, e a gente está testando bastante pães, bastante farinhas e está tendo ótimos resultados nisso. Isso seria desenvolver um pão a partir de farinha 100% gaúcha, é isso? Isso, seria trigo 100% gaúcho, farinha moída no estado 100% gaúcha. Perfeito. Né? Muitos moinhos já estão fazendo, alguns já estão colocando no mercado,
Inclusive, eu acho que no próximo semestre ou no início do ano que vem, alguns moinhos já vão conseguir vender essas farinhas de trigo 100% gaúcho. Certo, isso seria alguma coisa em uma escala industrial, né? No caso, assim, o Marcelo, você tem uma escala mais artesanal, que muita gente prima, né? Por isso, até porque tem essas particularidades. Quanto tempo já vocês estão no mercado, o armazém, e aonde quem é o público consumidor de vocês? São as padarias? Vocês também vendem redes de mercados também, Marcelo? Como é que é a atuação de vocês? A gente tem 2 anos, o projeto tem 3 anos, que a gente está em comercialização mesmo, tem 1 ano, né? Então, até a reforma, tudo, deixar o moinho 100%, todos os testes. Então, dá em torno de 1 ano aí de mercado, né? O Watson, como falou, ele foi um dos primeiros a testar, já deve fazer 1 ano, Watson, já. Uhum. E nosso público-alvo são padarias artesanais e o pessoal que faz pão artesanal em casa, né? Ainda não estamos em redes de mercado, a gente está mais ainda direto ao consumidor e conhecendo e entendendo a demanda do pão artesanal, né? Também o pessoal está usando várias técnicas, várias maneiras de fazer, várias técnicas antigas, resgate de receita. Então, a gente também está acompanhando o movimento do mercado e a farinha também depende muito do trigo, como o Fabiano falou aí, né? Cada variedade de trigo, cada tipo de trigo também é uma situação, né? E o desenvolvimento de trigo, ele acabou andando, né? Hoje se tem bons trigos, bons resultados de trigos gaúchos aí. Eu uso os trigos 100% gaúcho na moagem, então e testo por variedade, então é uma coisa bem interessante aí, um produto bem direcionado ao público que quer um produto diferenciado. Marcelo, você, tanto quanto o Fabiano, são homens que já atuaram em grandes moinhos na indústria, né? Como que vocês veem esse resgate da produção? A gente está vendo no Rio Grande do Sul aí, né? Crescendo a área de produção. Como vocês veem, né? Essa informação desse resgate e até mesmo agora uma informação que o Fabiano está trazendo da possibilidade de a gente produzir pães a partir mesmo da produção de trigo apenas aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente sabe que muitas vezes a gente acaba importando o trigo, né? Na maioria das vezes, o volume maior acaba sendo importado. Como você vê essa retomada da produção, por mais que não seja toda ela artesanal, né? Ela vai ter destino nos moinhos mais em escala industrial, mas como você vê esse movimento? Na verdade, existe as grandes empresas de moagem estão posicionadas aqui no Rio Grande do Sul, né? E o Rio Grande do Sul é o maior moageiro do país aí. E eu acredito que cada vez vai ter mais espaço, porque apesar de todo o movimento do sem glúten e tal, o movimento do pão artesanal está jogando ao contrário, ou seja, que se coma um pão de boa qualidade, aquele pão que não fique pesado, que é o pão de fermentação natural, a partir de bons trigos e de bons processos. O que evoluiu, na verdade, foi os processos, né? O processo artesanal, ele é um resgate, e o processo artesanal da fabricação dos pães é um resgate, e ainda se descobriu ainda que você tem muito mais saudabilidade no produto, né? E isso é fantástico. Vou transferir a mesma pergunta aí para o Fabiano, né, a respeito dessa movimentação, né, do setor e também até o espaço de cada um desse no mercado da artesanal, até mesmo dessa farinha mais industrial, enfim. Até então, a gente tem internamente, assim, quem trabalha com trigo, quem trabalha com farinha há bastante tempo, sabe que o trigo gaúcho sempre foi mal visto, né? O trigo gaúcho era aquele que era para biscoito, era para massa seca, era um trigo que não era bem visto no mercado. E o paranaense, aí depois trigos importados e tal. E agora a gente começa a ter uma outra visão de que a gente pode confiar no trigo gaúcho para panificação. Verdade, que ele tem que a gente chama de performance, né? Eu consigo tirar pães de cacetinho, né? O pão mais vendido de todos e tal, e consigo tirar pães com muita performance, com volume, com crocância, aquele pão que tem miolinho, né? Aquele
aquele pão que todo mundo gosta de comer de manhã, crocantinho, cacetinho. Aquele barulhinho, né? Aquele barulhinho que tu quebra de manhã, assim, cacetinho crocante. E agora a gente vai ter isso aqui, plantado, como sempre foi ali na região noroeste, na região norte, e agora também está sendo plantado na região sul, né? Piratini, Bagé, né? Também está iniciando a produção de trigo com esse melhoramento e com essas novas cultivares de trigo melhorado, né? Então a gente volta a ser o que se falava antigamente, né? O celeiro do país, né? A gente começa a ter vários produtos, né? Além de que a gente já tem arroz, soja, né? Enfim, a ter trigo de verdade para panificação de verdade, né? Perfeito. Isso é uma retomada bastante interessante para o setor. Vadson. Emerson, meu pãozinho está pronto aqui. Diga aí. Eu já aqueci o pãozinho. Então, estou pronto agora. Quando tu quiser, a gente pode já servir esse cremezinho de morango, que está quentinho aqui também. Vamos lá, toca a ficha. Para a gente dar continuidade na receita. Estamos ansiosos. Vamos ver aí. Toca a ficha. Que fome, né? Então, aqui, gente... eu só vou secar aqui esse nosso saquinho. Vou virar aqui um pouquinho a câmera para o lado. Tá. Então, aqui tem uma panelinha com água quente. E aqui está o nosso purezinho de cabotiá com queijo roquefort. Aonde que eu consigo esse purezinho assim, nessa embalagem, vai? Isso aí dá para a gente mandar para Porto aí. Olha aí. Então, ele é bem prático mesmo. Olha aí, ó. A gente só vai colocar aqui dentro agora esse cremezinho. Vários auxiliares, Emerson? Não, o chefe não falta nesse programa hoje, hein? Aí o chefe Vadson. E aqui, gente, eu vou colocar aqui um pouquinho de temperinho verde para dar uma cor. Olha e aí, quando ele vai lá para a mesa do cliente, né, para ele não ir abertinho, assim, ele pode ir fechadinho, né? Então, tá aí, eu vou mostrar para vocês. Coisa linda, Vadson. Nosso cremezinho de cabotiá. Aí, ó, com cremezinho dentro, né? Olha aqui, Marcelo. O legal também de falar, né, que eu sempre valorizo, né, insumos locais, produção local. Esse queijo Roquefort, ele já teve aqui no programa. É um queijo produzido aqui na região de Santa Maria. O diferencial desse queijo é que as ovelhas em fase de lactação, elas são suplementadas com as uvas, com o bagaço das uvas da vinícola Velho Amâncio. E dependendo do tipo de uva, se a uva tem muito açúcar, as ovelhas chegam a ficar até bêbadas. E as propriedades químicas da uva passam para o leite, passam para o queijo e passam para a carne. Então, esse queijo Roquefort que tem aqui em Santa Maria é um queijo único no mundo. Olha só, o Vadson, ele é um craque em descobrir essas iguarias que são produzidas ali na região de Santa Maria. Já tivemos a oportunidade aqui de trazer várias aqui para o programa já, né? E a gente, inclusive, num programa recentemente, a gente falou sobre a Zampra Grigia, que produz o salame artesanal, que foi escolhido o melhor salame do Brasil, a Zampra Grigia de Carlos Barbosa. Ela nos mandou aqui um salame para a gente também, e vocês vão ver aí nas imagens também tem outros produtos da Zampra Grigia, que é excelente. E isso é uma característica da Urbana, a gente falar e descobrir esses produtos, né, numa produção local, regional, são coisas maravilhosas, como a gente descobriu lá a farinha lá do Marcelo, lá, né, que acabam servindo de matéria-prima para esses pães maravilhosos que o pãozeiro faz. E eu vou te pedir, então, Marcelo, que você ainda conte para a gente, assim, além de região de Porto Alegre, eu vi que vocês também... Que é isso aí? Me conta, Fabiano. Eu ia perguntar para o Marcelo lá, até para ele contar um pouco... Esse aqui, antes do Marcelo começar a falar, esse aqui é o pão integral que a gente faz com a farinha do Marcelo. É um pão de fermentação natural. Ele fica 24 horas crescendo na geladeira, né? E tem grãos e
ele tem 70% de farinha integral e 30% de farinha branca, né, de farinha especial. E ele é um pão que sustenta, é um pão funcional, tem grãos e tem a farinha integral que dá o aroma e o sabor de cereais, né? É um prazer para vocês, né, Marcelo, ver o produto de vocês assim virando essas iguarias assim, né, se transformando assim nesses pães tão desejados, né? A gente fica muito feliz porque o pessoal é apaixonado por panificação, apaixonado por pão de fermentação natural, vibra quando tem um resultado bacana, quando tem sabor melhorado, quando consegue um produto mais saudável para o cliente. Então, realmente é encantador e muito, muito gratificante para a gente. Oi, Vades, queria dar alguma mensagem? Não, o que eu queria complementar, né, Emerson, é que muitas vezes a gente acaba não comprando produtos. Acabamos de falar agora sobre a farinha, né? E a gente acaba comprando produtos de outros estados, de outros países, sendo que a gente tem uma produção diferenciada na nossa região. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre a carne, né, carne bovina, carne ovina, carne suína, e valorizar o pequeno produtor, o artesanal. Isso é fundamental nesse momento da economia, porque faz a economia girar. Né? Então, tu está apostando, né, e acreditando no produto artesanal, são famílias que estão envolvidas. Né? Então, eu acho que vale a pena, principalmente nós estamos falando de produtos nesse nível que não perdem para produtos de lugar nenhum no mundo. Então, precisam ser valorizados. É verdade, Vadson. Nós aqui no Agrourbano, assim, até para quem quiser acompanhar outros programas onde a gente falou sobre charcutaria, a gente falou sobre azeites, falamos sobre experiência de gastronomia e turismo, a gente tem um programa especial sobre trufas. Tudo isso, você encontra esses programas lá no YouTube, em Agrourbano TV. Você vai encontrar programas onde a gente falou sobre todos esses assuntos, sobre cordeiros também, enfim, uma infinidade de assuntos, sempre conectando o campo à cidade. A gente está se aproximando agora desse finalzinho do primeiro bloco. A gente vai fazer um rápido breakzinho, coisa rápida, são só 2 minutinhos, e a gente já está de volta. Vamos saber um pouco mais lá sobre a farinha preparada lá pelo Armazém da Farinha, sobre os pães maravilhosos do Pãozeiro, e o Vadson aí para fechar com a nossa receita de hoje desse pão também, tá bom? É um minutinho, a gente já volta. Fique aí. Todo bom churrasco tem uma boa história para contar. E na Cutelaria Vargas você encontra as melhores facas artesanais para fazerem parte deste momento, garantindo churrascos com ótimas lembranças. Seja em aço inox ou aço damasco, as facas artesanais da Cutelaria Vargas, donas de um corte preciso e boa forja, permitirão churrascos muito mais saborosos daqui para frente. Cutelaria Vargas, os melhores modelos de facas artesanais, parceladas em até 6 vezes e entregues em todo o Brasil. É um mito dizer que não se pode aquecer o azeite. O azeite contém diversos elementos antioxidantes que protegem o próprio azeite e se mantêm ativos quando ele está aquecido. Aliás, não só se mantêm ativos, como eles também protegem os próprios alimentos que estão sendo refogados ou fritos. Pode refogar, pode fritar, só não pode consumir fritura em excesso. Conheça os produtos brasileiros, valorize os produtos regionais e na hora de refogar ou fritar, não se esqueça, não precisa ser um fio, pode ser um rio de azeite. Bem, já estamos de volta com o segundo bloco do Agrourbano de hoje, falando sobre a produção de farinha artesanal, a produção de pães artesanais, sobre o Coiote Original Food, que está completando 20 anos já de trabalho. Vadson, quero te desejar aí também muitas felicidades, muito sucesso aí com o Original Coiote, né? E conta um pouquinho da história para nós, aí, para quem não conhece ainda esse trabalho que tu faz aí na região de Santa Maria, com a promoção de eventos, com a produção de produtos regionais aí, como aquela maravilhosa geleia de butiá, que eu estou esperando aqui em Porto Alegre, eu quero experimentar isso.
Conta para nós aí um pouquinho, por favor. Bom, para contar um pouco da história, eu comecei na produção primária. Meu pai faleceu muito jovem, com 47 anos, e eu, com 17 anos, eu assumi a fazenda da família, que fica próximo a Santa Maria. Eu sou o irmão mais velho. Então, eu trabalhei dos 17 aos 27 na produção primária, plantando soja, engordando e terminando o boi. E aí, queria abrir um negócio que não fosse um negócio familiar. E aí, no dia 4 de julho de 2001, nós inauguramos o Coiote Bar e Restaurante. E depois desse período aí veio o Coiote Café, depois nós mudamos para um local maior. Então, aqui em Santa Maria foram 12 anos trabalhando como bar e restaurante e cafeteria. E depois trabalhei em outros segmentos da comunicação, trabalhei com agência de publicidade, rádio web, e acabei me reencontrando na gastronomia. Então, há 3 anos eu trouxe a marca de volta como uma produtora de eventos de gastronomia, e logo depois eu lancei já uma marca de molhos e geleias artesanais, que hoje é a nossa atividade principal, né? Então, isso aí é um pouco da história que está recém começando, né? Estamos aí pronto para os próximos 20 anos do Coiote. Parabéns e parabéns pelo trabalho. É um trabalho sério, é um trabalho dedicado, e principalmente valorizando essa questão artesanal, que é esse trabalho que o Marcelo faz lá, né? Desenvolvendo um produto com características bem particulares, que é isso, eu imagino que é o seu foco do trabalho de vocês, é um produto diferenciado que vocês querem oferecer ao mercado, né, Marcelo? Eu acho que o grande diferencial de ter um produto que resgata tudo o que se fala e tudo o que se comenta, que é um produto de rótulo limpo, sem adição de nenhum produto químico, um produto que você vai lá na lavoura e escolhe o trigo de um produtor sério, um produto que você coloca na mão de um padeiro que vai dar ênfase para produzir um pão bacana, e no final você vê chegar no consumidor final e o cara poder consumir um produto de alta qualidade, não sendo de uma grande indústria, né? Que é um outro paradigma. O pequeno consegue fazer tudo isso que o Watson estava falando ali. O pequeno tem muita qualidade, o pequeno tem conhecimento, mas o fato de ser pequeno não é que ele é menor ou nada, ele apenas tem uma produção menor. E isso ele acaba dando mais foco na qualidade, que eu acho que é um grande diferencial de mercado. E ainda no caso da farinha moída em pedra mó, é um resgate de história. É assim que começou os moinhos, né? Moendo em pedras, pelo esmagamento do grão, né? Ou seja, da natureza, aonde você esmaga numa pedra e você coloca para o padeiro extrair toda a questão de sabores e aromas do produto final. Isso é realmente muito, muito legal. Eu acho que a tendência de mercado é só de ganhos, tanto de qualidade quanto de resultado aí para todo mundo. Marcelo, a produção que essa matéria-prima aí, são todos produtores da região? De quais municípios geralmente esse trigo vem para ti? São só do Rio Grande do Sul? Isso, eu pego do Rio Grande do Sul, na região mesmo, próximo, ou de Silveira Martins mesmo, que é uma grande região produtora de grãos, Júlio de Castilhos, né? A cidade de Itaara, são cidades próximas a Santa Maria. E tem grandes produtores que você vai lá, conversa com eles, eles sabem o que eles estão fazendo. Estou plantando tal variedade com o objetivo de fazer pão, ou com o objetivo de fazer massa. É um trigo panificação, é um trigo de mais cor, é um trigo que dá mais fibra. Então, eles sabem o que eles estão fazendo. Entendeu? Diferente da soja, que é tudo meio parelho, o trigo não, é todo segmentado. Então, o produtor é muito preocupado também com o final da linha, que é o padeiro lá na ponta que vai estar produzindo o pão dele. Então, a gente tem bons produtores de trigo na região, e a gente vê, eles trazem o trigo, Marcelo, testa lá para mim, vê como é que vai dar, aí a gente manda para os padeiros. Então, é um circuito bem interessante, e se tem muita tecnologia hoje na agricultura, e isso está refletindo já na ponta, né? Que bacana, né? A tecnologia, né, para desenvolver variedades
que atendem mais esse público, no caso, o padeiro e depois o consumidor final. Para vocês também é interessante esse processo, né, Marcelo? O consumidor, muitas vezes, ele está interessado em saber a história daquele produto. E para vocês que ainda estão desenvolvendo, no caso, o pão, preparando o pão, saber que por trás disso tem lá um produtor interessado em desenvolver um produto de qualidade, tem um moinho onde que faz prepara uma farinha diferenciada, toda essa história também enriquece o teu produto, imagino. Com certeza. A moagem artesanal, ela é significativa pelo fato de você ter um produto tanto de resgate de história, que eu acho que quando o pessoal visita o moinho ali, o pessoal de mais idade, a gente vê que o pessoal paralisa, né? Diz, isso é a minha vida, isso era a minha história, o meu pai tinha um moinho. Então, se fala muito, né? O pessoal se emociona até em ver o moinho rodando, é uma sensação bem bacana. E produzir esse produto com resgate de história não é apenas um negócio, mas sim um resgate, um jeito novo de se viver, né? Uma vida mais tranquila, mais pensada numa cidade do interior. Então, a gente é bem feliz com tudo isso. Fabiano, para os teus produtos também, né? É uma história interessante que agrega um valor, né? Na verdade agrega valor porque o cliente, quando ele chega na padaria, ele quer saber de onde vem o trigo. Se tu disser para ele, olha, eu pego o trigo da região, eu pego o trigo 100% integral, eu uso o levain, que é aquele fermento natural na minha padaria. A gente faz, em princípio, tudo que é feito na padaria, ele tem mais valor agregado. Né? Como as padarias se distanciaram muito do cliente, olha, é pão congelado, é pão pré-assado, é pré-misturas. A gente faz tudo na padaria. A gente não compra nada de fora, a gente compra só os insumos básicos. Farinha, manteiga, açúcar, açúcar mascavo, frutas, hortifruti no geral. Então, isso é o valor agregado. E se eu disser para o cliente, olha, eu tenho um bolo de farinha integral, que nem a que eu faço ali do Marcelo, eu tenho um bolo de maçã com farinha integral, mel, que eu compro aqui dos produtores aqui de Caraá, aqui perto de Santo Antônio da Patrulha. Isso é valor agregado, né? Então, o cliente não olha o preço, ele olha o valor que o produto tem, que ele está levando para casa dele, para a sua família, né? Então, isso é valor agregado. Eu, como consumidor, eu também fico muito atento a essas histórias também, porque a gente quer saber o que se passa por trás daquele alimento e também descobrir aquela qualidade. Eu estou vendo que aí atrás aí tu também tem alguns pães, né? Me conta um pouco a história, fala um pouquinho dos produtos que tu faz aí. Aqui a gente tem o italiano, ó. O pão italiano, que é aquele pão... Vou comendo com salaminho, não te importa, né? Que é aquele que a gente faz sopa, que é aquele que a gente faz brusquetas, come com azeite, um bom azeite. Ó, aquele pão italiano cascudo, se a gente consegue escutar o crocante. Tem aquele pão integral ali, né? Aquele pão multigrãos que eu já tinha mostrado. Certo. Tem aquela baguete, ó. Opa! Essa baguete eu achei linda. Aquela baguete crocante. Se a gente consegue escutar aqui ela botar no microfone. Tem aquela baguete que a baguete francesa, fermentação natural, 24 horas de fermentação em geladeira, né? A gente deixa ela crescendo. O Marcelo está fazendo lá ela agora, nosso padeiro mora aí. O Marcelo está fazendo ela agora para a gente fornear amanhã às 2, 3 da tarde. Né, a baguetinha. E tem também aquele clássico que o Vadson tinha me falado, aquele brioche, que é o brioche do hambúrguer. Olha. Opa! Aquele brioche que põe aquele hambúrguer de Angus. Aquele abraço Angus. Ó, e aí ele volta. Ó, aquele brioche elástico, que é aquele pão que não tem nenhum tipo de aditivo.
não O que tem faz o pão conservante. ficar assim? Não revela o segredo, mas o que características gerais, assim? Não, mas eu revelo o segredo, não tem problema. É assim, a gente põe uma água, né? Que o trigo precisa de água, né? O trigo precisa de absorção de água para o pão ficar bom, né? Manteiga, ovos, né? Essa casquinha aqui, ó, essa casquinha é feita com gemas de ovos, a gente pincela com gemas, né? E aí deixa a fermentação. O pão tem o seu tempo. Esse pão, por exemplo, ele leva de 4 a 6 horas para ficar pronto. Né? Eu não posso acelerar o processo do pão. Né? Quando eu acelero o processo do pão, ele fica com aquele gosto de fermentação, ele fica com aquele gosto de azia, né? E aqui a gente tem um hambúrguer que, ó, ele tem leveza. Quando eu ponho meu hambúrguer aqui dentro, a gente estava conversando, eu e o Vadson, e ele abraça, né? Ele abraça o próprio hambúrguer, ó. E aí ele passa 50% do meu hambúrguer, né? 50% do meu hambúrguer montado, né? E tudo isso a gente faz aqui em Canoas, na Santos Ferreira, perto do novo shopping. Vou fazer meu merchan aí, né? Perto do shopping Park Shopping. Que vocês também fazem esse trabalho que durante a pandemia ficou muito forte através da internet, né? Vocês também fazem esse trabalho também ou não? Isso. Eu faço consultorias, né, e assessorias para quem quer montar a sua padaria ou quem quer montar a sua hamburgueria, né? Tenho parceiros como o Vadson ali que vão lá, explicam como faz a carne, como faz os molhos, e aí eu vou lá e ensino como faz os pães para ter uma hamburgueria artesanal, de verdade, como tem que ser todo hambúrguer, né? E a fermentação natural, como é que é isso? A gente tinha passado por en passant, assim, explica para a gente, para o mais leigo, assim, como é que funciona isso? Eu tenho um fermento natural, e ele tem mais ou menos uns 10 anos. A gente faz um fermento natural a partir de frutas e água. Né? A gente deixa fermentar, pega todas as leveduras que estão no ar, que estão na água, que estão nas farinhas, e deixa fermentar. E depois vai alimentando ele, como a gente chama, põe farinha todos os dias, e ele vai fazendo gás. Esse gás que faz o pão crescer, né? CO2, que faz o pão crescer, que faz o pão ficar leve. A gente tem um fermento que ele fica num balde guardado, a gente alimenta ele todos os dias, que ele tem em torno de 10 anos, né? Todo dia a gente vai lá, tira um pedaço dele, põe na massa, e no final da noite a gente alimenta ele de novo, farinha, água, mistura, e no outro dia ele já está pronto para... Hoje em dia a gente não compra fermento de fora. Todos os pães são feitos com esse fermento que a gente faz na padaria. Isso é um diferencial para vocês aí, com a particularidade que eu imagino aí que claro, faz uma diferença, né? Claro, confere sabor, confere textura, casca, né? Casca, o miolo do pão, ele fica mais úmido. Tu acredita que tu consegue comer uma baguete dessa num café, sozinho? Com muita fome, sim. Eu vou te mandar, então. Eu vou te mandar uma amanhã para tua casa e tu vai me dizer depois. Tá combinado. Vamos aqui. Tá combinado. Aqui, depois eu vou dizer se eu conseguir. Eu acredito que sim. Acompanhando ali um salaminho, uma coisa assim, eu acho que vai, sim. Tu mata um desse também, vai? Eu mato essa baguete. Vou mudar para Santa Maria, Silveira Martins lá também. Ô, Vadson, eu fiquei sabendo que tu tá com alguns convidados aí hoje também, aí, né? Hoje nós vamos comemorar os 20 anos do Coiote, então eu estou com algumas pessoas importantes aí que fizeram parte da história do Coiote aqui em casa. Tá aqui o chefe Caco Pereira, aí, que o Marcelo conhece, e também está o Renato Mirail, tá meu amigo Azar, que é uma pessoa muito conhecida, então tem um pessoal que está aqui para comemorar os 20 anos do Coiote, que essas pessoas estavam lá 20 anos atrás. Vai nos apresentar ele aí, nós no finalzinho do programa a gente vai dar um oi para eles aí. Mas eu queria ainda que tu retomasse o que a gente preparou aí, que talvez no primeiro bloco, quem não nos acompanhou,
esse pão aí que está na tua frente aí, e só repete para nós aí rapidamente o que tu preparou. Então, é um aí, pãozinho de fermentação natural, com farinha lá do Marcelo, né? Do Armazém da Farinha. E aí eu fiz um cremezinho de cabotiá. Então, eu cozinhei a moranga cabotiá e depois amassei ela e depois eu misturei com queijo gorgonzola, queijo roquefort simplesmente. E dei uma corrigida no sal e na pimenta. Então, é um prato bem fácil, bem simples de fazer. E depois eu coloquei ela dentro do pãozinho, né? E há uns 15 anos atrás, né, foi o Marcelo aí que nos passou a receita de como fazer esse pão aqui para a gente servir lá no Coyote Café. É tu que é o autor da receita, então, Marcelo? A gente sempre foi parceiro do Watson, e o Watson sempre foi, eu quero fazer coisa diferente, eu quero, quando ele me chamou a primeira vez para fazer o sanduíche lá com ele, né, ele é super conhecido aqui na cidade por fazer produtos de qualidade, por ter locais de qualidade, né, ele segue na luta, e a gente sempre apoiando, e quando ele precisa, chama, e da mesma forma, de lá para cá, né, a gente fica muito feliz em ser parceiro dele há um bom tempo aí, e como o Caco lá, o Caco também com a salada dele lá, muito famosa na cidade aqui. Então, são combinações de produtos artesanais de alta qualidade que já tem história. Olha aí, Marcelo, quem é que está aí, ó? Olha o Caco aí, ó. Ô, Marcelinho, que prazer. O Marcelo é um filósofo do fermento da farinha da padaria. Não sei se está enganado. O Marcelo é um cara que, quando a gente tentou desenvolver o wrap lá no Café do Coyote, o Marcelo foi o que nos ajudou, porque era um pão que nenhum padeiro de Santa Maria tinha a noção da quantidade de gordura, o tempo de forno. E o Marcelo teve essa sacada toda, e o Café do Coyote foi um grande sucesso também em função do Marcelo. Marcelo, sou muito grato à tua pessoa e ao teu estudo, meu amigo. Olha aí, Marcelo, que bacana. Com certeza. Agradeço todo o carinho. Eu imagino que a questão do preparo, né, de chegar assim, a um produto de excelência, né, que depois acaba sendo testado por verdadeiros magos aí, né, como são, no caso lá, o próprio Vades, o próprio o padeiro, né, enfim, esse é o objetivo que vocês percorrem, né, quais os próximos planos aí, metas de vocês no Armazém da Farinha aí? Qual é o objetivo de vocês nos próximos anos, assim? A gente já está em desenvolvimento de uma farinha artesanal de farinha de milho, né? Eu já fui atrás dos produtores de milho, já separei algumas variedades de milho que eu acho interessante, né? Logo aí, nos próximos 20 dias, já vou ter a primeira moagem de milho, né? Para fazer uma farinha para a polenta aí, com certeza ela vai chegar na mão do Watson aí e do Caco para eles me dar a opinião deles, né? Eu vou fazer o caminho reverso agora. Eles entendem muito de farinha de milho, de polenta, de receitas mágicas aí com farinha de milho. E também dá para fazer pão, né? Com farinha de milho, bolo. Aí o Fabiano pode falar bastante sobre isso. Eu acho que o grande passo nosso agora é, além de ter a farinha integral de trigo, ter a farinha de milho moído na pedra, o resgate de história também, e um produto artesanal de qualidade para todo mundo aí ter um final de semana bacana, a família em volta da mesa, que esse é o grande objetivo de todo mundo aí. Que tal, Fabiano? Eu vou falar uma coisa, eu tô pedindo farinha de milho para esse homem há muito tempo, cara. Olha aí, demanda tem, então. Porque é o seguinte, as farinhas comerciais, só uma coisa rápida, assim, as farinhas comerciais que tu acha no supermercado, aquela farinha de milho do supermercado são a casca do trigo, a casca do milho. E tudo que tem dentro ali, amido, toda aquela parte do grão, do milho, ela vai para a indústria de maisena. Né? E aí, se eu tenho uma farinha colonial, como a gente chama, né, Marcelo? A gente tem uma farinha colonial, eu tenho todo o grão moído, então eu tiro uma polenta de qualidade excepcional, né, Vades? E aí aquela polenta cremosa, aquela polenta de qualidade, e o pão também, eu tiro o pão com mais aroma, eu tiro o pão com mais... o amido também ajuda a dar mais substância, né, aquela coisa...
eu ajudo o pão a ter mais aroma, a ter mais miolo de verdade, né? Então, a farinha de milho é uma demanda que eu já estou pedindo a ele há horas. Legal. Pessoal, a gente está se aproximando do final do programa, passa rápido, e eu vou te pedir, então, Fabiano, que tu me conte aí o que hoje o Pãozeiro faz, né? Você me disse que tem a questão dos produtos aí diferenciados, você tem os cursos, né? Esse é o foco de vocês hoje. No caso, a padaria fica aí em Canoas, mas você tem esse trabalho também de atender toda a grande Porto Alegre, né? Porto Alegre, né? Assim, ó, a gente tem uma padaria em Canoas, fica na Avenida Santos Ferreira, perto do shopping, do Shopping Park Shopping, dessa região de Canoas que está se desenvolvendo, está crescendo bastante. A gente vende pães de fermentação natural, pães feitos à mão, e pães artesanais, grande parte. Bolos artesanais, a gente vende aquele bolo de vó, aquele bolo que é feito de mão, sem conservante, sem corante, aquele bolo de cenoura de vó, bolo de laranja e bolo de bergamota também, né? No segundo momento, eu tenho também, eu trabalho há bastante tempo com consultorias, mentorias, né? Quando tu queres abrir a tua padaria, tua confeitaria, né? E ensino as pessoas, que eu trabalho há bastante tempo com isso, né? Ensino as pessoas a fazerem pães de verdade, né? Pães de isso, batidos à mão, fermentação natural, né? Que essa, como a gente tinha falado no começo, né? Que foi a pauta até desde o começo, de resgatar, né? O que se fazia antigamente, né? Um bom pão, um bom bolo, né? Uma boa sopa, né? Como tem que ser feito tudo de verdade, né? Então, maravilha. Isso tudo está no trabalho do que a gente faz aqui em Canoas. Maravilha. Marcelo, me diz uma coisa, quem quer conhecer mais sobre o Armazém da Farinha, como é que pode buscar mais informações, como é que pode achar vocês aí? A gente fica no município aqui de Silveira Martins, né, próximo a Santa Maria, e no Instagram você acha aí, @Armazém da Farinha, tem tudo lá, todas as informações, todos os contatos, bem fácil de chegar na gente aí, @Armazém da Farinha. Pô, satisfação, Marcelo, queria te agradecer, muito obrigado mesmo pela tua presença, foi uma honra para nós aqui contar um pouco da história do Armazém da Farinha, de entender como é produzida essa farinha artesanal. Fabiano, o homem esse aí tem história mesmo. Fabiano Soares, o pãozeiro, o cara que eu acabei admirando esse trabalho aí, tem produtos sensacionais. Quero te agradecer mais uma vez a tua presença. Agradeço. E me diz onde é que o pessoal pode encontrar um pouco de informações sobre o teu produto, fazer encomendas, esse tipo de coisa. A gente tem o Instagram ali, @pãozeiro, né? Tem o Facebook, @pãozeiro, pães artesanais. E a gente está colocando tudo ali. Todos os dias a gente tem uma postagem nova, tem um pão, tem um bolo, tem um doce. E é só chegar no Instagram. Maravilha. Muito obrigado. Vadson, apresenta esse convidado ilustre que está aí e vai nos dar a honra aí de uma palhinha para nós encerrar o Agro-Urbano de hoje. Nada mais, nada menos que o Renato Mirail, é um dos músicos mais tradicionais aqui, mais queridos aqui na nossa cidade. Uma pessoa maravilhosa, um compositor, tem várias composições autorais, músicas autorais, algumas músicas gravadas por grandes nomes da MPB. Então, para mim, é um grande prazer estar recebendo o Renato 20 anos depois, porque ele foi o primeiro músico a tocar no Coyote e está aqui hoje para fazer um som para vocês. Maravilha. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Obrigadão. Parabéns para todo mundo aí. Então tá, com imagens de hoje, desses pães do Pãozeiro, e com essa música a gente se despede de hoje. Então, muito obrigado a todos e vamos em frente. Aê! Salve de palmas para você. O vento de cruz, rodoneado em piona, soprada em flauta doce,
Uma milonga pra santa, precisa embalar ferrovia. É um trem na boca do monte, fumegando poesia. Uma milonga pra santa é romaria de fé. Deve lembrar em Membuí, Borotim e Itaimbé. Deve lembrar em Membuí, Borotim e Itaimbé. Uma milonga pra santa, para cantar a do largo, o Rio Grande do coração. Aqui falar em Machado. Até a próxima.